Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com a professora Cristina Ferraz Mussi, que acaba de lançar os Cinemas de Rua de Juiz de Fora, Memórias do Cine São Luís. Cristina, nos blocos anteriores nós falamos bastante das questões sociais, das responsabilidades dos órgãos públicos e também da própria sociedade. Me fala uma coisa, qual é a herança que o Cinema São Luís deixou para Juiz de Fora? E eu acredito que a herança é uma herança que nós, de certa forma, demos uma concretude a ela escrevendo um livro, mas é uma herança de memória. Se você não ouvir essas pessoas para elas contarem as histórias sobre o Cine São Luís, isso acaba com a vida dessas pessoas. Então, quando eu fiz até uma opção acadêmica de trabalhar com memória, eu fui muito tocada por essa necessidade de ouvir as pessoas e, de certa forma, identificar, caracterizar certos tempos, porque tudo hoje é muito rápido, é muito no presente, é muito aquela coisa que você consome rapidamente, ela acaba. E quando você se volta para esse passado recente, então você ainda tem os personagens que fizeram parte daquela história, você tem a chance de ouvi-los, de gravar depoimentos, como nós estamos fazendo aqui, de transformá-los num filme, numa websérie, num filme, num livro de fotos, num livro mais como esse, que é tipo uma grande reportagem, e não fazer com que aquilo morra, porque a herança do São Luís ela ficou na memória das pessoas. O prédio está lá, tombado, mas hoje o lugar do cinema se transformou numa loja comercial. Quem passa por ali e não se lembra, porque não passou pela Praça João Penido na época que o cinema funcionava, nem sabe que aquilo existiu. Então, os pesquisadores ficam com essa tarefa, né, e conseguem se lembrar, ou então você, como pesquisador, jornalista, cineasta, usar as memórias dessas pessoas com seus depoimentos para mostrar o que existiu ali, para revelar essa cidade, que senão ela fica escondida. Porque é curioso, né? Como se a gente fosse descascar, né, uma cera, né, uma pintura de um móvel e fosse descobrindo as outras pinturas, as outras camadas. A própria né? História daquela pintura, Exatamente. Né? E aí você descobre coisas interessantíssimas. E você sabe que tem pessoas no Brasil, em outros locais, tipo Santa Maria, Porto Alegre, São Paulo, que trabalham com cinema, pesquisadores alguns da academia, né, professores também, e outros que são autodidatas, que têm se dedicado a tentar levantar essa história de cinemas que foram transformados em lojas, transformados em igrejas, né, e tiveram salas de baile. Então é curioso, quando se vai a algum congresso, conversar com colegas, não é a grande maioria, mas que têm se dedicado a investigar a história desses locais. Aí a pessoa faz uma pesquisa iconográfica, tentando levantar fotografias, algum Super 8, um 16mm, em que aquilo ali tenha sido mostrado, né? E também trabalhar com muito depoimento, história oral. No nosso grupo de pesquisa, Comunicação, Cidade e Memória, que é ligado ao programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Comunicação, nós trabalhamos muito com esses depoimentos em profundidade. Então, tentando levantar histórias que não estão muitas vezes registradas em documentos oficiais, porque são histórias mais banais, da vida cotidiana, da bilheteira, do pipoqueiro, da pessoa que se conheceu ali e depois se casou, né? E tentamos, então, levantar e mapear essa história, que seria uma micro-história, uma história menor, né? Menor se a gente tivesse que comparar com essa grande dos líderes, né? Da macro-história. Então, e desses momentos que nós consideramos que são relevantes para trabalhar essas heranças, porque senão essas coisas aí somem, desaparecem, né? Quer dizer que o cinema de rua está fadado ao desaparecimento. Eduardo, que há uma visão pessimista nesse sentido, sim, né? Eu acredito que o cinema, as salas de cinema, eu pelo menos acredito que num curto prazo elas vão continuar existindo. Talvez até a cada dia mais salas, com vários recursos, 3D, você coloca óculos, filme de aventura, né, transmissões ao vivo de óperas, né, de coisas que é possível se fazer hoje no espaço de cinema. Mas esse de rua, eu não sei, eu acredito que se a própria sociedade não se mobilizar através de instituições culturais, de empresários que, de certa forma, queiram ainda exercer no século XXI algum tipo de mecenato,
né? Porque a gente tem, por exemplo, o Grupo Estação no Rio de Janeiro, que mantém cinemas de rua, né? Que é ligado a grupos empresariais, mas há um movimento da comunidade também do Rio de Janeiro que defende e luta pela manutenção desses espaços de cinema. Eu não conheço exatamente como é o trabalho de engajamento deles, mas também existem pesquisadores no Rio que têm trabalhado para analisar e estudar que tipo de ação esses grupos fazem para defender, que da mesma forma que você defende um espaço verde, não quero que as árvores sejam derrubadas, né? Você defende o espaço para a cultura. Então, eu quero que o teatro continue, eu quero que o cinema continue. Eu penso que se não houver um envolvimento, um engajamento muito forte da comunidade, das pessoas, nenhum político vai se sensibilizar para isso. E menos ainda, talvez, os empresários que, primeiramente, né, num modelo capitalista, primeiramente eles visam ao lucro. Cultura e lucro, lógico que a cultura pode e deve dar lucro, mas nós sabemos muito bem que um filme de arte vai dar muito menos lucro do que um filme de entretenimento, né? Então, também são questões... parte do próprio não reconhecimento da própria sociedade. Sim. Com determinada... Até diferenciar o que é arte e o que é cultura, né? Porque a cultura, Eduardo, eu vejo o seguinte, cultura para mim é toda a manifestação, é o que nos torna humanos, no meu ponto de vista. Eu tenho uma visão assim muito ampla do que seja cultura e nem entro assim muito na discussão, porque aí tem um antropólogo, cientista social, aí vem o psicólogo, né? Cada um são várias áreas, né, que se juntam e nos dá a cultura como um todo, né? Eu sempre trabalho assim em sala de aula, eu penso cultura como aquilo que nos diferencia dos animais. A cultura tem um quê de razão, tem um quê de emoção, tem um quê de envolvimento, tem muito a ver com a nossa identidade, né? Aquilo que nós E principalmente o cinema, né? O cinema. Que é a paixão de milhões e milhões de pessoas, né? Cristina, onde que nós podemos obter mais informações a respeito do Cine São Luís daqui de Juiz de Fora? Tem algum site, algum lugar que a gente possa ter acesso e obter mais informações? Porque é um cinema curioso. Afinal de contas, foram 52 anos de existência, né? Muito tempo. Foi o cinema mais longevo de Juiz de Fora, ainda tem esse dado, que é uma coisa interessante. Nós temos, dentro do grupo de pesquisa, criamos um canal no YouTube, e esse canal do YouTube tem um nome, Cinemas de Rua de Juiz de Fora. Nesse canal do YouTube, qualquer pessoa, né, qualquer usuário da internet, pode acessar e ver alguns episódios sobre cinemas da cidade. Nós estamos para lançar o episódio do Cinema São Luís, com mais informações. Bem breve teremos, Bem breve. Já temos do Cine Festival, temos do Cine Teatro Central, temos do Cinema Glória, do Cinema Palace. Então, temos alguns episódios feitos também por bolsistas de iniciação científica aqui da Faculdade de Comunicação, que tentam, de uma certa forma, revelar algumas dessas histórias que são muito interessantes, dos hábitos de assistir cinema e como esses hábitos geraram não só sociabilidades, mas também uma subjetividade específica, uma singularidade de cada um de nós na relação que nós temos com o mundo, né? As nossas narrativas pessoais, a nossa memória, a nossa história tem muito a ver com tudo isso. Cristina, parabéns pela sua obra e também pelo Gilberto Faula Avelar Neto e também a Roseli Maria Nunes Henriques. Né, que esse desenvolvimento desse projeto não só esteja restrito a apenas o Cine São Luís, mas também toda a área arquitetônica e cinematográfica de Juiz de Fora. A minha sugestão é que se parta para o Cinema Paraíso. Sim, eu vou anotar bem a sua sugestão. Eu acho que você vai ser uma das fontes mais importantes para nos contar todos esses detalhes do Cine Paraíso, que eu sei que você foi aquele, né, quanto mais, né, frequentador, quanto mais. Assíduo, né? Quanto mais assíduo, né? Cristina, muito obrigado. Sucesso para toda a sua equipe do seu grupo de pós-graduação de pesquisa, tá? E que continue desenvolvendo bastante a cultura de Juiz de Fora e de toda a nossa região. Obrigada a você, ao Culto Circuito e todos os seus alunos, os seus bolsistas que participam desse trabalho, que eu acho que é extremamente relevante para a Juiz de Fora. É um lugar onde a gente pode pensar, refletir e falar. Obrigada. E discutir. Obrigado, Cristina. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir a esse e aos programas anteriores pelo nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.